Olá, colegas. Mais uma vez estamos aqui para dar prosseguimento ao curso técnico de enfermagem e desta vez estamos aqui dando sequência à disciplina de farmacologia. Hoje o nosso tema vai ser muito importante, pois a gente vai falar de alguns antidepressivos, antipsicóticos, antihipertensivos, ansiolíticos, ou seja, antibióticos, medicamentos importantíssimos do dia a dia, de uso geral da população, que são extremamente importantes para a saúde como um todo. Só que a gente tem que ter cuidado, né, com algumas ou ter atenções com relação ao conhecimento e ao propósito que muitos desses medicamentos, né, podem trazer de benefício, como também de malefício. A gente começa falando aqui dos antidepressivos. Como o próprio nome diz, os antidepressivos eles são para combater a depressão, né? Pois caracteriza-se como intensa tristeza ou perda de interesse nas atividades habituais, acompanhado por pouco apetite, insônia ou hiperinsônia, que seria uma insônia aumentada, né? Ou seja, a pessoa fica sem nenhuma vontade de dormir. Agitação, retardo psicomotor, diminuição do impulso sexual, fadiga, sentimento de inutilidade, tristeza profunda, não é isso? Diminuição da concentração, pensamento de morte e suicídio. Então essas são as principais características aí, ou manifestações de sinais depressivos. E geralmente esses antidepressivos, pessoal, eles são, o objetivo dele é falar a droga em si, os medicamentos em si disponibilizados, eles servem para transtorno depressivo maior, né? Um transtorno depressivo maior é aquele que realmente, né, seja de fato uma depressão diagnosticada, caracterizada. E para que isso seja possível, requer uma consulta, seja clínica ou seja especializada com o psiquiatra, para poder tratar. Então, quando a gente fala de tratamento de transtorno depressivo maior, muitas vezes vocês podem encontrar uma sigla chamada TDM, né? Que significa transtorno depressivo maior, ou simplesmente depressão. Então a depressão é classificada com um grau de manifestação. E essa classificação, quem garante isso é o profissional habilitado para esse tipo de diferenciação. Se é uma depressão leve, moderada, ou se é um transtorno, né, depressivo grave, né, ou então um transtorno depressivo maior. Pacientes que recebem esse tipo de tratamento com antidepressivos, eles costumam demonstrar uma melhora dos sintomas. Logo de cara, isso pode ser observado. E quando ele alcança esse nível, mais ou menos assim, podemos falar 50 ou mais 50% ou mais que isso da redução daqueles sintomas que nós falamos acima, a gente chama isso de resposta terapêutica. É o que aquela pessoa apresentou uma melhora relacionada à inserção, ou seja, a partir do momento que iniciou o tratamento, observou-se essa melhora. Antigamente, a resposta ela costumava ser o, o objetivo do tratamento, né? Ou seja, reduzir substancialmente, né, consideravelmente esses sintomas, por pelo menos 50%, ou seja, por um longo tempo, né, estabeleceu-se esse parâmetro, esse padrão. Só que nem todas as pessoas são iguais, ou até mesmo o cenário, tudo mudou, né? A terapia
de lá para cá mudou também, e cada vez que se estuda a depressão, observa-se ou chega a outras respostas, a outros indícios ou outros resultados, podemos dizer assim. E nós temos aqui, pessoal, as classes dos medicamentos utilizados na terapia antidepressiva. Nós temos as classes aí dos tricíclicos, que o mecanismo de ação dele é o bloqueio da recaptação de noradrenalina, dopamina e serotonina. Exemplos, aí nós temos esses medicamentos da classe dos tricíclicos: amitriptilina, imipramina e nortriptilina. E entre parênteses nós temos aqui os nomes comerciais dessa classe de medicamentos. Esses antidepressivos tricíclicos, eles eram antigamente a classe que dominava, né? Quando eu falo antigamente, nas décadas de 80, de 90, eles dominavam, ou seja, vendia-se mais medicamentos dessa classe. E eles são usados principalmente na depressão que não responde aos antidepressivos de uso mais comum, né? E geralmente essa classe dos tricíclicos hoje, não é o de primeira linha, como eu disse. Ele é utilizado quando nós não obtemos respostas com os de recaptação de serotonina, que vamos falar daqui a pouco. E nesse caso, a perda da popularidade dos tricíclicos, por que ele não é ainda, né? Por que ele perdeu esse lugar dele de mais vendido, né? A resposta se deve a uma menor tolerância, tá? As pessoas observou-se através de pesquisas que as pessoas toleram menos os tricíclicos em relação aos demais, tá? E também tem a dificuldade do uso e a sua característica de ser letal. Ele é um medicamento perigoso. Uma superdosagem de um antidepressivo da classe dos tricíclicos pode levar a pessoa à morte. Então, isso foi uma das justificativas que levou-se, né, a fazer com que a classe dos tricíclicos perdesse lugar para os inibidores ou de recaptação de serotonina, como também dos inibidores de monoamina oxidase. Já os inibidores de monoaxidase, pessoal, o mecanismo de ação dele é bloqueio do metabolismo de noradrenalina, dopamina ou serotonina. E aqui nós temos alguns exemplos de uso dele uns exemplos dele de vendas, né, no mercado. Nós temos aí o tranicilpromina, que é conhecido como Parmat, o fenelzina como Nardil. Já esses inibidores, mais conhecidos aí como IMAL, que é inibidores da monoamino oxidase, eles são a primeira classe de antidepressivos modernos. Eles foram introduzidos no mercado aproximadamente em 1950, só que na atualidade eles são raramente prescritos pela parte dos médicos, né, na prática clínica, vamos dizer assim. E ele é muito tóxico. A toxicidade dele faz com que ele, né, não figure entre os principais recomendados ou vendidos, né? E hoje o uso dele ele fica restrito ao tratamento daquele tipo de depressão que não responde tanto ao tricíclico e que não responde tanto aos recaptadores de serotonina. Ok, pessoal? E aqui a outra classe, que seria aqui a classe que a gente observa que é a mais indicada, a mais vendida, porém ela não é
Não vai ser sempre a mais eficiente, porque vai depender do caso, da resposta, das características clínicas que a pessoa apresenta. Nós temos agora os inibidores da recaptação de serotonina. Tá? Como o próprio nome dele diz, né, eles são fármacos que atuam na inibição, ou seja, eles vão inibir a recaptação de serotonina. Então, que é o que faz aqui, bloqueio na recaptação de serotonina, o que leva a um aumento da concentração desta na fenda sináptica. Porque na depressão, gente, a gente observa uma perda desses hormônios neurotransmissores. Eles são importantes para que a transmissão ocorra. Então, a pobreza que é observada nos episódios antidepressivos nada mais é do que a perda da serotonina, da noradrenalina, da dopamina. E o objetivo é recaptar, ou seja, reaproveitar. E sendo assim, todos esses recaptadores de serotonina, eles se ligam aos transportadores dos hormônios, ou seja, com os neurotransmissores. E aqui o objetivo é recaptar o máximo de serotonina. E aí nós temos exemplos, né? Medicamentos conhecidos como fluoxetina, Prozac, sertralina, Zoloft e a paroxetina ou Aropax. É isso, pessoal. Dando sequência aqui, pessoal, que a gente fala agora sobre as drogas antipsicóticas. Medicamentos que tem que ter um cuidado muito grande relacionado ao uso, porque como o próprio nome diz, antipsicóticas, logo elas vão combater as psicoses. Né? E o que seriam psicoses? Diz respeito a sintomas, né? Delírios, alucinações, pensamento, fala desorganizada, comportamento estranho. A gente fala comportamento bizarro, né? Algumas literaturas trazem essa nomenclatura para a gente. E isso tudo indica que a pessoa ela perdeu o contato com a realidade. Ela está delirando. E assim existem vários transtornos mentais que causam essa psicose. E aí, como vocês podem perceber, é um mecanismo de ação geral dessas drogas, né? É um bloqueio de um tipo de receptor de dopamina. Né? Esses medicamentos antipsicóticos, pessoal, como vocês podem ver alguns exemplos aqui, ó, a clorpromazina, que é um Aplictil, que é o haloperidol, que é o Aldol ou a risperidona, eles podem ser muito eficientes no sentido de reduzir ou até mesmo eliminar esses sintomas que acabamos de falar, pois eles parecem ter mais eficácia assim, no tratamento de alucinação, de delírios, né? Enfim, e principalmente em episódios de agressividade. Embora, né, ou seja, porém, os medicamentos antipsicóticos eles sejam mais frequentemente receitados, né, a gente observa mais a emissão ou prescrição dele em casos de esquizofrenia. A gente pode observar que ele é muito eficiente, pois eles parecem ter uma eficácia independentemente se de fato aquilo for uma esquizofrenia, ou uma mania, ou uma demência, ou até mesmo pelo uso, né, o vício de algum tipo de droga. Depois que esses sintomas eles tiverem desaparecido ou até mesmo observarem uma redução, dependendo do grau de psicose, é preciso que essa pessoa ela continue tomando esses medicamentos, porque a probabilidade de retorno dos episódios pode acontecer. E esses medicamentos antipsicóticos também, pessoal, eles modificam a forma como são transmitidas, né? Assim, falando do ponto de vista fisiológico, né? Observa-se uma alteração na forma como são transmitidas entre as células no cérebro. A gente está falando aí de transmissão entre neurônios, né?
Porque o cérebro adulto ele é composto por muitas bilhões de células, pessoal. Né? A gente denomina neurônios, não é isso? Então cada neurônio ele tem uma fibra longa, né, que a gente chama lá, se vocês lembrarem lá do ensino médio, a fibra que a gente chama de axônio, né, que ela transmite as informações entre outros neurônios, né, que é uma estrutura típica, né, de saída de um sinal de um neurônio para outro. Então cada neurônio ele estabelece um contato com outros milhares de neurônios, como se fosse um arranjo de fios interligados entre si. E essa informação ela vai viajando entre um axônio e outro, né, e outro neurônio, através de ondas elétricas. E quando esse impulso ele atinge a outra extremidade do axônio, ele libera uma quantidade mínima de neurotransmissor. E esse neurotransmissor ele tem o objetivo de passar as informações para outro neurônio seguinte. Então, o neurotransmissor nesse quadro, nesse cenário que eu acabei de falar para vocês, explicar, é importantíssimo, pois um receptor de um neurônio ele vai detectar o neurotransmissor proveniente do que enviou e ele faz com que aquela célula que recebeu gere um outro sinal. É como se fosse um emaranhado de fios transmitindo a informação, né? Ou seja, a energia entre os diversos caminhos que existem. E assim, pessoal, trazendo um pouco para o lado da psicose, né, esses sintomas dessa psicose eles podem parecer consequência, né, de uma atividade excessiva de células sensíveis aos neurotransmissores. É como se observasse que alguns neurônios eles se tornassem sensíveis a alguns neurotransmissores. E isso é ruim, porque essa deficiência ou essa sensibilidade reduzida ela pode interromper esse fluxo de neurotransmissão, entendeu? E assim bagunça tudo. Temos também aqui os anticonvulsivantes, que o mecanismo de ação dele é o aumento da disponibilidade sináptica do GABA, né? Controle da acessibilidade da membrana neuronal e da permeabilidade iônica, ou seja, a garantia da excitabilidade, ou seja, a transmissão sináptica ela é mantida. Tipos de crises e drogas de escolha. Tem a crise parcial, que envolve uma série de sintomas, como disfunção motora, sensitiva, psicológica, ou seja, tudo aquilo que nós falamos, né? Perda da consciência. E as drogas utilizadas aí como anticonvulsivantes, nós temos a carbamazepina, a fenitoína, o clonazepam. Né? Vocês vão observar que o clonazepam aqui é um ansiolítico. Vamos falar da outra classe daqui a pouco. O fenobarbital, né, que também é importante aqui. E crise de ausência ou pequeno mal, que seria uma crise generalizada que se apresenta como um breve episódio de olhar fixo, mas sem convulsões. Ou seja, a pessoa fica no estado de, vamos dizer assim, entre aspas, viagem, a pessoa fica viajando. Ela olha para um canto fixo, o olho naquele local e fica naquela, que é a crise de ausência, pequeno mal. E as drogas utilizadas nesse caso aqui é o valproato, clonazepam, né, tripenationa, trimetadiona. E sim agora as classes dos ansiolíticos, que seria a classe de medicamentos utilizados no tratamento de ansiedade. Ansiolítico, o que é? Ansiolítico provocar a lise da ansiedade, ou seja, conter essa ansiedade. O mecanismo de ação dela é a potencialização da atividade do GABA, né? Que é a inibição neural. Então, GABA, né, nada mais é do que a inibição neural. E essa inibição ela causa um relaxamento da musculatura esquelética e levando a pessoa a um estado de sedação, de calmaria. Tá? E aí nós temos aqui o exemplo de diazepam, alprazolam, clonazepam. E a classe também aqui
Dentro dos ansiolíticos nós temos os benzodiazepínicos e também nós temos os barbitúricos. Há algum tempo eram fármacos amplamente utilizados como hipnóticos, sedativos e também como ansiolíticos. A administração dele tem que ter cautela, pois ele apresenta uma facilidade de produzir uma tolerância. A pessoa causa a pessoa vai tolerando, né? Não tolera muito, a pessoa vai largando ele de lado, né? E ele pode provocar uma dependência física. E o sintoma dele de abstinência pode ser gravíssimo. É um medicamento de alto grau de vício, vamos dizer assim. E nós temos o fenobarbital garradenal. Aqui a gente dá sequência à nossa aula falando sobre a farmacologia do sistema cardiovascular. Como diz aqui, né, em termos bem simples, o coração ele funciona como uma bomba. Ele bombeia o sangue para um sistema de vasos, né, que tem a capacidade volumétrica limitada. Um sistema de condução elétrica mantém a frequência e o ritmo regulares. E as células do miocárdio requerem oxigênio para o funcionamento. Então, isso aqui é a exigência mínima para um bom funcionamento cardiovascular, né, que é um coração bombeando, né, através de vasos, e esse coração, essa bomba, ela tem uma capacidade volumétrica, necessita de um impulso elétrico de um sistema de condução para que haja contração de átrios e ventrículos, e principalmente frequente e no ritmo. E a outra exigência é que as células do miocárdio elas requerem um oxigênio. Tá? Quando a gente fala de insuficiência cardíaca, né, a estratégia farmacológica é melhorar a contratilidade do miocárdio, ou seja, tornar possível a contração frequente e rítmica da bomba que falamos, né, que é o coração. Essa insuficiência cardíaca ela é caracterizada pela dificuldade do coração bombear. Ou seja, se não está bombeando, isso é um problema. Tá? E se é um problema, né, a gente denomina isso insuficiência. Perdeu-se a capacidade de bombeamento do sangue para o corpo. E isso gera alguns sintomas importantíssimos aí que é indispensável notarmos precocemente. Que seria o cansaço, tosse noturna, inchaço nas pernas no final do dia. Tá? Então essa insuficiência cardíaca é mais comum acontecer em pessoas que possuem pressão alta, já que nesses casos o coração ele precisa de mais força para poder bombear. E esse bombeamento insuficiente, ele provoca uma dilatação do coração. À medida que vai passando o tempo, essa dilatação vai aumentando. E além disso, pessoal, a insuficiência ela pode acontecer devido ao estreitamento das artérias. E isso assim dificulta ainda mais a distribuição de sangue para todo o corpo. É um tipo de insuficiência que não tem cura, mas ela pode ser controlada com o uso de regular de alguns medicamentos. Nós temos aqui algumas drogas de digoxina, ela aumenta a entrada de cálcio para as células do miocárdio. Né? Essa entrada de cálcio possibilita um maior impulso de volume sanguíneo. Tá? E aí nós temos também a redução da pré-carga através da nitroglicerina, né? Ela reduz o tônus venoso, ou seja, ela também dilata as artérias coronárias e intensifica a oferta de sangue ao coração. Seriam ações em resposta, né? Ações do próprio corpo em resposta a essa dificuldade de bombeamento. E a redução da pós-carga também, que pode ser realizada por diuréticos. E aí nós temos aqui a hidralazina.
ela atua diminuindo o volume de sangue por aumento desse volume de água excretado na urina. Hipertensão. Vocês já devem ter muitas informações sobre hipertensão arterial sistêmica, que é o significado da sigla RAS. E a hipertensão arterial sistêmica, ou simplesmente pressão alta, é um tipo de doença que afeta muita gente. E o que leva a esse tipo de manifestação de hipertensão arterial podem ser por fatores comportamentais ou fatores não comportamentais. Os fatores comportamentais é a má alimentação, sedentarismo, uso de álcool, uso de cigarro, né? Tudo isso é comportamental, ou seja, a pessoa alterando o seu comportamento positivamente, ela vai propiciar uma redução desses níveis pressóricos. Em contrapartida, pode piorar se esse comportamento ele for totalmente negativo. Já os não comportamentais são aqueles fatores que não dependem de nós. É a questão de raça. A raça negra ela tem uma predisposição maior a apresentar hipertensão arterial. Isso é uma pesquisa comprovada, feita, realizada em diversos locais, Estados Unidos mesmo. Foi um que trouxe um dado interessante. Fatores genéticos. Se na minha família existe uma grande quantidade de pessoas que apresentam hipertensão, logo eu tenho uma probabilidade maior de ter também. Tá? Temos também os fatores idade. À medida que aumenta a idade, aumenta a possibilidade de apresentar hipertensão arterial. Então, isso seriam fatores não comportamentais. E as estratégias farmacológicas seriam o quê? Redução do excesso da carga de volume. Os diuréticos diminuem esse volume de sangue por aumento do volume de água excretado na urina. Ou seja, o objetivo da água é diminuir a concentração de sais e automaticamente observa-se uma redução do número dos níveis pressóricos. Por isso que é importante fazer uma dieta hipossódica, ou seja, com pouco sal. Isso é um fator comportamental. Pessoas que têm a comida muito salgada logo vão ter pressão mais alta. Que é o que quer dizer que os diuréticos eles ajudam a diluir a concentração salínica na corrente sanguínea e assim a gente observa uma melhora. Também tem a redução da liberação de noradrenalina pelo cérebro, né? No caso, o medicamento aqui é a clonidina, ela inibe a liberação da noradrenalina, que promove a vasoconstrição. Ou seja, se eu impeço que a noradrenalina seja secretada, logo eu não vou ter uma vasoconstrição, eu vou ter uma vasodilatação. Temos também o bloqueio de receptores adrenérgicos no coração, que o atenolol faz isso muito bem, porque ele reduz a frequência cardíaca e o trabalho do miocárdio, ou seja, ele deixa o miocárdio descansar um pouco, ou seja, ele vai emitir menos, bombear menos volume sanguíneo, e assim a gente vai observar uma melhora do quadro. E a dilatação de vasos que é feita pela nifedipina, porque ela bloqueia a entrada de cálcio na célula muscular. Se ela possibilita a entrada de cálcio na célula muscular, logo a concentração salínica ela vai aumentar e com isso a pressão aumenta também. Então, como a nifedipina bloqueia, a gente tem uma melhora dos níveis pressóricos. Aqui agora nós temos alguns medicamentos e com algumas situações voltadas para doenças cardíacas, como as arritmias cardíacas, que seria a ausência de ritmo cardíaco.
A gente espera que o coração ele tenha um ritmo regular e frequente, tá? E a estratégia farmacológica aqui nesse caso, de uma pessoa que sofra com a perda do ritmo, é a restauração da sincronia do batimento. E a quinidina faz isso muito bem, porque ela deprime a automaticidade dos focos anormais. Tá? Ela vai propiciar um ritmo frequente. E ela também vai lentificar, ela vai provocar uma lentidão na condução do impulso cardíaco. Porque vocês têm que entender que na arritmia cardíaca, o impulso, a contração do coração, ela é de forma desordenada. E a quinidina ela tem essa função de automatizar alguns focos anormais. E principalmente lentificar a condução desse impulso, propiciando uma reeducação, fazer com que aquele impulso elétrico ele seja reconduzido aos seus níveis normais num curto espaço de tempo. A angina, que é uma afecção cardíaca que provoca aquela dor intensa no peito, né? E aqui nós temos uma estratégia farmacológica para ela que é reduzir o trabalho do coração. E a nitroglicerina, o atenolol e a nifedipina contribuem, né, contra a angina. Agentes redutores de lipídios, que são as drogas hipocoloesterolêmicas, e aí nós temos alguns exemplos bem conhecidos de algumas. Isso aqui é para aquela pessoa, gente que tem um colesterol altíssimo, pessoa que curte aquela feijoada, aquela picanha com aquela gordurinha amarelada. E aí nós temos a colestiramina, simvastatina e a lovastatina ou rovastatina. São medicamentos aí que são tomados na última refeição da noite, mais comumente depois da janta, com o objetivo de reduzir o colesterol. São drogas hipocoloesterolêmicas, ou seja, elas vão reduzir a quantidade de colesterol no sangue. Temos também a farmacologia do sangue, que são os anticoagulantes, os antitrombócitos, os trombolíticos, que são aqui os anticoagulantes, eles inibem a coagulação do sanguíneo, né? E eles são usados aí na trombose venosa, embolia pulmonar. E aí nós temos alguns exemplos mais conhecidos como a heparina e a varfarina, que é conhecida aí comercialmente como Marevan. Antitrombócitos, pois eles impedem a agregação plaquetária, usados na prevenção de infarto agudo do miocárdio, angina, AVC isquêmico para pacientes com história. Um antitrombócito bastante conhecido é o AS, né, tomado aí depois do almoço, né? Ele é um antiagregante plaquetário. Ele vai impedir essa agregação plaquetária, ou seja, ele vai permitir que o fluxo no vaso sanguíneo ele seja o mais fluente possível. Aqui nós temos alguns medicamentos muito utilizados aí no tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Tá? Temos o captopril, que é o inibidor do sistema renina-angiotensina, nifedipina, metildopa, propanolol, hidroclorotiazida, furosemida. Não vou explicar cada um não, pessoal, tá? Porque isso aqui vai além dos nossos conhecimentos técnicos. O importante mesmo é você saber o mecanismo e associar, né, fisiologicamente como é que ela atua, tá? Aqui medicamentos utilizados no tratamento da diabetes. Nós temos glibenclamida, sulfanilureia, que é o mecanismo de ação dele é estimular a secreção da insulina pelas células beta. A metformina, que é o aumento da sensibilidade dos tecidos periféricos à insulina, e a própria insulina, de origem bovina, suína ou mista. Então, pessoal, o diabetes mellitus, assim como a hipertensão arterial, são as doenças crônicas mais comumente que causam muitos problemas por não ter uma cura propriamente dita, tá? E o diabetes, no caso da tipo 1, ela é o resultado
da produção insuficiente de insulina, que ocorre lá nos pâncreas, lá nas ilhotas de Langerhans. E essa insulina ela é importante para carrear a glicose disponível na corrente sanguínea. Então essa glicose ela não consegue adentrar na célula e assim a sua concentração no sangue fica aumentada pela não secreção de insulina. Isso seria diabetes tipo 1, né? Que seria uma produção da quantidade insuficiente de insulina pelo pâncreas. Já a tipo 2, ela está relacionada com a resistência à insulina, ou seja, a insulina ela é secretada pelo pâncreas, porém ela não consegue adentrar a célula por uma resistência celular à insulina. E é uma condição, nesse caso, em que as células do corpo não respondem de forma adequada. À medida que a diabetes tipo 2 ela avança, ela também pode desenvolver uma insuficiência na produção de insulina. Tá? E ainda temos a diabetes gestacional, que é aquela condição em que a mulher sem diabetes, ou seja, em condições normais, ou seja, de não gravidez, até parece que a gravidez é anormal, né? Ou seja, quando ela está no momento não gravídico, ela está normal. No momento gravídico, ela manifesta diabetes. Isso seria diabetes gestacional, que é a elevação dos níveis de glicose no sangue durante o período gestacional. E o mecanismo de ação aqui, do caso da insulina, seria o hormônio aumentando o transporte de glicose nos músculos, nas células, reduzindo os níveis de glicose sanguínea. Falamos aqui agora dos antimicrobianos. Os antimicrobianos são capazes de provocar a infecção. E aqui nós temos os principais agentes infecciosos, que são os antibióticos, ou melhor, os que combatem esses agentes infecciosos, que são os antibióticos, os antifúngicos e os antivirais. A classificação dele, logo, varia de acordo com a classe em que se propõe o tratar. A ação atuam sobre bactérias gram-positivas, penicilinas e eritromicinas. As gram-negativas, neomicina e gentamicina. No caso dos antivirais, nós temos aqui o aciclovir, que é utilizado no tratamento de herpes, temos também a ação antimicótica, que é provocada por micose, que seria um fungo, e aqui nós temos a anfotericina B e o cetoconazol. A origem, os antimicrobianos produzidos a partir de bactérias, que seriam os próprios antibióticos são produzidos a partir de bactérias, a partir deles próprios. E aí nós temos a bacitracina. Os através de fungos, nós temos as penicilinas e tetraciclinas. E os sintéticos, que são aqueles construídos em laboratórios, que é a clindamicina. O mecanismo de ação, eles podem atuar na parede celular, como a penicilina, as cefalosporinas. Podem atuar também na membrana celular, que são as polimixinas e a anfotericina B. Temos também os de síntese proteica, que é a eritromicina, tetraciclina e azitromicina. E os folatos, sulfanidaminas, trimetropina, os ácidos nucleicos, que seriam as rifampicina e a quinolonas. Falando agora sobre os antibióticos. Os antibióticos eles são eficazes no combate às infecções bacterianas. E a escolha do antibiótico é importantíssima nesse caso, pessoal. Porque se você utiliza um antibiótico de alto poder para uma infecção bacteriana leve ou de menor grau de afecção, de provocar doença, nós podemos selecionar essas bactérias, caso a gente erre. É como se estivéssemos comprando um medicamento muito forte para uma condição que não dependeria de ser muito forte. E assim a gente acaba selecionando as resistentes. Então, dependendo do tipo de bactéria, local da infecção, sensibilidade do micro-organismo ao antibiótico, a gente tem que fazer essa diferenciação em saber escolher o melhor antibiótico para aquela condição. Pois a gente pode provocar essa resistência. Tá?
que seria através da seleção ou através de mutação, produção de enzimas que inativam o medicamento ou até mesmo alteração na estrutura da bactéria. Assim, a gente pode dificultar futuramente um tratamento em função da resistência provocada por uma escolha inadequada do antibiótico. Aí as penicilinas inibem o crescimento das bactérias ao interferir numa etapa específica da síntese da parede celular bacteriana. Aí nós temos alguns exemplos, né? A bezetacil, que é feita de administração parenteral, e as indicações para penicilinas aí seriam a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, meningites e infecções dentárias. E a amoxicilina, que é conhecido por todos aí, inibe o crescimento das bactérias ou interferir em uma etapa específica da parede celular bacteriana. As indicações para ela são infecções do trato respiratório, sinusites, infecções urinárias não complicadas, cistite, amidalite, infecção odontogênicas, infecção da pele. Então vai depender muito do caso de escolha do antibiótico recomendado ou escolhido para aquele tipo de infecção. Aqui nós temos mais alguns, as cefalosporinas, tetraciclinas e sua ação, sua indicação, eritromicina e azitromicina, infecções respiratórias, cloranfenicol, norfloxacina, sulfonamidas, sulfametoxazol, trimetropina, conhecido como Bactrim, utilizada em infecções urinárias e respiratórias. E aqui os antifúngicos, né? Os fungos, né, são agentes causadores de micoses superficiais, pele, unha, cabelo, ações sistêmicas como os tecidos e órgãos. E nós temos alguns aí, a anfotericina, indicação de candidíase, cetoconazol, micose, fluconazol para candidíase e micose também, nistatina, útil somente para candidíase, né, que é a aplicação tópica, que é aquele creme, né, vaginal. Terbinafine, infecções de unha. E os antivirais mais conhecidos aí, né, alguns deles nós trouxemos aqui. O aciclovir, que ele impede a duplicação do vírus através da inibição da síntese de DNA. É muito indicado aí para, como eu disse, né, tratamento de vírus da herpes simples nesse caso, e catapora. E a zidovudina, que inibe a transcriptase reversa, que é o medicamento lá indicado, né, ou contido no coquetel, conhecido como AZT, né, e ela inibe a transcriptase reversa, ou seja, ela é importante na síntese de DNA. E a indicação dela aí seria tratamento da AIDS. E aqui, pessoal, nossas referências. E é isso, pessoal. Um abraço a todos.